graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todo o povo de Deus hoje e sempre. Amém. Saudamos a todos que estão aqui, aqueles que acompanham pela internet, e com certeza Deus quer falar ao teu coração. Deus, Ele se comunica, Ele decidiu revelar-se. O que eu acho mais gostoso quando você vai estudar teologia de forma séria, tem gente que fala, tem uma aversão à teologia. Não, irmãos, a má teologia é ruim, mas a teologia verdadeira, ela parte de um pressuposto, e esse pressuposto é lindo, dizendo: Deus existe e quis revelar-se ao homem. Ele decidiu se falar conosco, a princípio de forma oral, transmitido dos pais aos filhos, depois deixando de forma registrada, escrita, para que tivéssemos a história desse Deus grande, maravilhoso, e do relacionamento desse Deus com o seu povo. O desconhecimento faz o cristão padecer dores da ignorância. Esse desconhecimento causa a ignorância do grande presente do Pai e do Filho em sua vida. Faz ainda a pessoa viver abaixo da grandeza, do poder e da vontade de Deus, especialmente por desconhecer a pessoa e a obra do Espírito Santo. Meus irmãos, o quanto é importante um cristão bíblico, você que ama Jesus, você que entregou sua vida a Ele, entender quem é o Espírito Santo e como que é essa obra dele em nós. Antes de tudo, é importante a gente afirmar uma coisa aqui. Vou falar e vou repetir. Nós servimos a um só Deus. Vou repetir. Os cristãos verdadeiros servem a um só Deus. Todavia, na Bíblia Sagrada, esse único Deus e verdadeiro Deus se revelou de forma tripessoal, sem contudo anular a sua unidade e essência. É verdade que a igreja cristã, desde os primórdios, coloca isso como sendo mistério da fé. Por quê? Como é que pode esse Deus um ser três e esse três ser um? Não faz sentido, pastor, é o que alguns dizem. Porém, ao negar essa realidade, você vai ter vários problemas na Bíblia. E é interessante que na história da igreja nós vemos isso com muita frequência. Não só na história da igreja, nos nossos dias. Por exemplo, alguns erros. Alguns acham que o Espírito Santo é somente uma força vinda de Deus. É um poder impessoal. É um espírito semelhante a anjos que de vez em quando atuam nos crentes. Essa falta de compreensão da pessoa e da obra do Espírito Santo produz no cristão, produz na igreja vários prejuízos. Dentre eles, uma má compreensão de quem é o teu Deus. Eu não sei se você já parou para se debruçar nas Escrituras, mas é muito bom. E hoje nós vamos ler vários textos. Quando o pastor Anísio, a gente conversou que eu ia pregar esse texto, eu falei: pastor, vai ser estudo. Tudo bem, vai ficar à vontade. Tem hora que tem que ser estudo, você vai ter que caminhar em vários textos comigo. Eu te convido a abrir o primeiro, Mateus capítulo 28, versículo 19.
Se alguns desses você não conseguir ler, vai anotando aí. Sempre é bom trazer uma caneta, até que no boletim tem um espaço para você fazer anotações. Mas no editorial dessa semana eu coloquei várias dessas passagens, não todas, mas várias delas. Diz assim, Mateus 28, versículo 19: Ide, portanto, e fazei discípulo de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Por que será que o Senhor Jesus Cristo ensinou isso? Adiante. 2 Coríntios 13, 13. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 13, versículo 13. A famosa bênção apostólica. A graça do Senhor Jesus Cristo, 2 Coríntios 13, 13. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Eu poderia ler diversas outras passagens aqui, mas nós temos pelo menos duas que de forma clara, sem qualquer torção, falam do Pai, falam do Filho e falam do Espírito Santo. Na verdade, uma vez eu tive uma aula e ficou registrado isso na minha cabeça. Trindade você não explica, você delimita. A triunidade de Deus não é uma coisa que a nossa mente racional, humana, é capaz de compreender plenamente. Mas aquilo que é possível de eu entender, eu assim o faço, delimitando as áreas nas quais, se eu sair dela, estarei pecando. Por exemplo, se eu digo que o Pai não é Deus, a Bíblia diz que é. Se eu digo que Jesus não é Deus, a Bíblia diz que é. Se eu digo que o Espírito Santo não é Deus, a Bíblia diz que é. Existe outro problema também, antes de nós entrarmos mais especialmente na pessoa do Espírito Santo, no compreender essa pessoa, que é outro erro que ocorre na história com frequência. Esse é um erro. Alguns entendem que no antigo era o Pai, na época de Jesus o Filho, e hoje é o Espírito Santo. Esse é um erro. Alguns acham que no Antigo Testamento não havia o Espírito Santo. É outro erro. Então, na história da igreja tem vários erros a respeito da pessoa e da obra do Espírito Santo. Hoje nós não vamos tratar de trindade. Nós vamos tratar especialmente sobre a pessoa do Espírito Santo. Vejamos algumas coisas. Existem outros nomes para o Espírito Santo na Bíblia? Sim, é também chamado de Espírito de Deus, Consolador, outro Consolador, Espírito da Verdade e Espírito da Vida. Espírito de Deus, está em Gênesis 1, 2. Consolador, João 15, 26. Outro Consolador, João 14, 16. Espírito da Verdade, João 16, verso 13 e 14. Espírito da Vida, Romanos 8, verso 2. Então nós temos a mesma pessoa chamada também por outros nomes. Mas vamos pensar agora o que caracteriza uma pessoa. Por que nós falamos que o Pai é uma pessoa, o Filho é outra pessoa e o Espírito Santo é outra pessoa? Todavia, um só Deus. Usa-se esse termo porque na Escritura mostra que a característica própria de uma personalidade é que ele tem mente, emoções e vontade. Quando olhamos, por exemplo, Atos 13, verso 2, abra por favor. Atos capítulo 13, versículo 2. E servindo eles ao Senhor, jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra que eu os tenho chamado. Ora,
Alguém que não tem personalidade pode ter vontade, pode ter escolha? Aqui está claro, o Espírito Santo falou: eu quero que separe Paulo e Barnabé para a obra que eu quero que eles façam. E aqui essa obra é atribuída ao Espírito Santo. Outra coisa que eu acho importante a gente explicar, e espero que você entenda com a graça de Deus, é um só Deus. Mas tem coisas na Bíblia que parecem, segundo a revelação da palavra de Deus, que são atribuídas especialmente a uma pessoa e não a outra. Por exemplo, quem morreu na cruz por você foi o Pai? Não, não foi. Quem morreu na cruz por ti? Foi o Espírito Santo? Não, não foi. Foi o Filho. O Filho que se encarnou, Jesus Cristo, habitou entre nós e para isso mesmo veio, para nos dar poderosa redenção. Aleluia. Então, quando falamos de Trindade, você vai reparar que de alguma forma, entre eles, de forma tão harmônica, algumas obras um realiza e outro realiza. Mas de toda forma que a realização é de Deus. Um só. Vejamos outro texto. Atos 5:4. Volta um pouquinho aí. Esse texto aqui conta um esquema lá daquela época. Ananias e Safira querendo passar por bonzões, né? Bonzãos, né? Querendo dar uma de que fossem caridosos. Está resolvida a questão do português. Então eles falaram: olha, vamos vender a nossa terra. Então nossa terra, um exemplo, vendemos por 100 mil. Ah, mas vamos falar lá para os apóstolos que a gente vendeu por 50 e vamos dar só 50. Aí eles vão achar que a gente está entregando tudo, mas na verdade a gente está guardando dinheirinho, porque a gente precisa também se precaver. Aí diz assim, Atos capítulo 5, versículo 4: conservando, porventura não seria teu, e vendido, não estaria em teu poder? Como, pois, assentaste no coração esse desígnio? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Tudo bem? Vai agora no verso 9. Tornou-lhe Pedro: por que entrastes em acordo ao tentar o Espírito do Senhor? Aqui é Pedro falando com a esposa de Ananias, Safira. Eis aí a porta os pés do que sepultaram o teu marido, e eles também te levarão. Aqui está falando que esse casal mentiu ao Espírito Santo, fazendo esquema de uma coisa que não precisava fazer, querendo passar por bonzão, achando que Deus não estava vendo, e com isso mentiram ao Espírito Santo. Poderia citar outra passagem? Efésios 4:30. Vamos lá. Todas essas passagens demonstrando o quê? Que o Espírito Santo é uma pessoa, ele não é uma força, ainda que ele dê força. Ele não é algo que emana de Deus, ele é Deus. Efésios 4:30. Vejamos. Diz assim: e não entristeçais o Espírito de Deus, no qual foste selado para o dia da redenção. Pense, você, um cristão verdadeiro, que ama a Deus, dedicou-se a Deus, com a possibilidade real e verdadeira de deixar Deus triste, do Espírito Santo se entristecer pelas tuas atitudes, pelo teu proceder. É ou não é uma pessoa? Se fosse só uma força, ele não ficaria chateadinho, triste, sentido, não sei como é que fica mais fácil de entender. Perceba, irmãos, que o Espírito Santo, ele é Deus. Ele é Deus, mas ele é uma pessoa na Trindade, de forma que o Pai, o Filho e o Espírito Santo, um só. Mas
O nosso propósito também não é só nos prendermos à pessoa do Espírito Santo. Porque se você entender a pessoa, mas não entender a sua obra, talvez ainda fique difícil você viver a vontade de Deus. Vamos pensar um pouco na obra do Espírito Santo então. Mas de forma assim, mais restrita, se referindo à obra dele na redenção e no dia a dia dos cristãos. Efésios 1, versículo 13. Eu estou citando somente algumas passagens, poderíamos citar várias, mas o tempo não nos permite. Efésios 1, versículo 13. Diz assim a palavra de Deus: em quem também em vós, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, foste selado com o Santo Espírito da promessa. A irmãzinha acabou de cantar uma música aqui que fala: não se turbe o vosso coração, na casa de meu pai há muitas moradas. E ele foi preparar o lugar, se referindo a Jesus, e enquanto ele está à direita do Pai, ele nos enviou o Espírito Santo. E esse Espírito Santo em nós, essa primeira obra que nós queremos destacar, aplica em nós a redenção de Cristo. Cristo morreu por você quando? Mais ou menos 2000 anos atrás. Eu sei que não é a data exata, só aproximado. Como que essa obra de Cristo tem efeito na tua vida hoje? Ah, eu era tão bonzinho que Deus decidiu me salvar hoje. Aí Cristo veio e morreu de novo por mim. Não. Errado. Ah, eu era muito tranquilo, estava indo para o inferno e Jesus resolveu me salvar para o inferno não ficar muito tumultuado. Também não é verdade. Também não é verdade. É que a obra de Cristo realizada, consumada, é depois aplicada pela pessoa do Espírito Santo. O que diz o texto? Você foi selado com o Espírito Santo prometido. A ideia de selo é ter uma marca em você que Deus colocou, sinal que você é propriedade de Deus e que Ele volta para te buscar. Amém. Glória a Deus. Pois bem, uma dessas obras é a aplicação do que Cristo fez em nós. Outra obra, João 16, versículo 8. Evangelho de João, capítulo 16, versículo 8. Se alguém quiser depois todas as passagens por escrito, eu te passo. Você me dá teu e-mail, eu mando no teu e-mail. Você fica com todas elas registradas. João capítulo 16, versículo 8. Diz assim: quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Quando ele diz, quando ele vier, está se referindo ao Espírito Santo. Então, qual uma das obras, dentre as obras que o Espírito Santo realiza, essa aqui é mais uma delas, que é convencer as pessoas do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito Santo que convence o pecador de que ele está errado. Tudo bem até aqui? Entendeu? Tito capítulo 3, lá para frente. Tito capítulo 3, versículo 4 e 5. Fica antes de Hebreus. Antes de Hebreus tem Filemon e tem Tito. É uma folha e pouco na sua Bíblia aí. Se você passar rápido, você vai perder. Se tiver com dificuldade, procura no índice.
Tito capítulo 3, versículo 4 e 5. Diz assim a palavra de Deus: quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia, Ele nos lavou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Outra obra que o Espírito Santo realiza é regenerar, gerar de novo, fazer você nascer espiritualmente, fazer você entender que é necessário arrependimento, que é necessário crer em Jesus Cristo, senão você está perdido. É interessante essa passagem que fala que Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador. Ele não só te gera novamente, mas te renova. O Espírito Santo é colocado na vida do crente, na vida do cristão, para também dar para ele uma nova vida. A vontade de Deus para mim e para você é uma vida diferente. Não aquela vida de outrora, enroscada num monte de coisa que Deus não agrada, mas uma vida nova, regenerada, cheia, revigorante. Vejamos mais. 1 Coríntios capítulo 3. Volta um pouquinho aí. 1 Coríntios capítulo 3. O Espírito Santo habita em nós, e nós somos templo do Espírito Santo. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16 e 17. Não sabeis que sois santuário de Deus, e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Aonde que é o templo de Deus hoje? É em São Paulo, em Jerusalém, ou aqui, ou aí? Isso, irmãozinho, pôs a mão no peito, está certinho. Nós somos templo do Espírito de Deus. Amém. Ah, mas eu me sinto indigno. E é isso mesmo. Não é porque você merece, é porque Ele quis. Não é porque você merece, é porque você precisa. Outra obra do Espírito Santo é habitar no seu povo como consolador e santificador. Essa passagem aqui está falando no contexto de santidade, da presença do Senhor. Tem uma outra que vai falar também sobre a santificação do Espírito, 2 Tessalonicenses 2,13. Vamos lá para frente, 2 Tessalonicenses 2,13. Diz assim, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados pelo Senhor, porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade. O Espírito de Deus te santifica. Quando o Hebreus fala seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, é porque nós temos condição sim de ter uma vida santa. Porque o Espírito que habita em você é o Espírito Santo e ele te dá condição de ter uma vida que agrada a Deus. Amém. Vamos adiante. Romanos 8, 26 e 27. Eu não vou tratar de toda a obra do Espírito Santo, mas sim de algumas relacionadas à nossa redenção e à nossa vida com o Senhor. Romanos 8, 26 e 27. Diz assim, Romanos 8, 26 e 27. Também o Espírito semelhantemente nos
nos assiste em nossas fraquezas, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Aleluia. Tem uma música muito bonita, uma música evangélica que fala: Espírito Santo, ore por mim. Achei aquela letra muito linda, porque é uma letra bíblica. E o Espírito Santo ora por nós, intercede por nós, por mim e por você, dentro de mim, dentro de você. Porque Ele sabe das nossas fraquezas. Achou aí ou não? Fraquezas. Também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém. Pedimos mal, pedimos errado, e o Espírito Santo intercede por aquilo que é correto perante o Pai. Aleluia. Outro papel então da pessoa do Espírito Santo é interceder pelo seu povo, por aqueles que são de Cristo. Tem uma outra obra também linda, maravilhosa, 1 Coríntios 12. 1 Coríntios 12. Esse texto é longo, a gente não vai ler inteiro, mas eu só vou ler o versículo que mostra a realidade que queremos mostrar. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 11, diz assim: mas um só e o mesmo Espírito realiza todas estas coisas, distribuídas como lhe apraz, a cada um individualmente. Ou seja, quem capacita os cristãos com os dons espirituais, com os presentes para trabalhar. Interessante que a gente fala de dons espirituais, tem lugar que sai amém. Quando fala do presente para trabalhar, outro meio da misericórdia. Mas é isso mesmo, querido. Quando você fala de dons espirituais, alguém fica muito assim, parece que está tão distante. Mas essa palavra significa: o Senhor Deus envia o Espírito Santo, e o Espírito Santo te dá dons, ou seja, te dá presentes para você trabalhar na edificação do corpo de Cristo. E aí são diversos dons. Diversos dons. Por quê? Porque o Espírito Santo santifica. E como que ele santifica? Através da edificação do corpo, da correção, da exortação, do consolo, de tudo aquilo que é necessário que aconteça na minha vida e na tua vida, para que nós sejamos cada vez mais parecidos com Cristo. O Espírito Santo capacita a igreja, distribuindo dons como Ele quer. Porém, um pouquinho para frente aí, nós lemos 1 Coríntios 12. Nós vemos que esse Espírito Santo pode também ser buscado em Lucas, Evangelho conforme escreveu Lucas, vers 11, 13. Evangelho de Jesus Cristo, conforme escreveu Lucas, no capítulo 11, no versículo 13. Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Mas como é que é isso, pastor? O Espírito Santo habita em mim e eu posso pedir o Espírito Santo? As duas coisas são verdadeiras. Eu vou explicar. O Espírito Santo habita em você e capacita você, mas você pode buscar ser um homem e uma mulher cheio do Espírito Santo. Ou seja, não é que ele vai ficar maior ou menor na pessoa dele, mas a presença e o domínio dele na sua vida pode ser maior à medida que você busca, à medida que você se submete. É incrível o quantas vezes
o diabo e demônios têm cegado a igreja para essa realidade de buscar ser uma mulher, um homem cheio do Espírito Santo. Porque enquanto você não busca, aquele poder especial para viver não vem. Muitas vezes, conforme nós já vimos aqui em outras pregações do pastor Anísio até, o ser humano é responsável por esfriar o Espírito Santo, por entristecer o Espírito Santo, por rejeitar o Espírito Santo e depois ainda reclama da sua vida. E não estou falando de incrédulo, não. Estou falando de cristãos. Estou falando de gente que diz que ama Jesus. Mas por que isso? Alguns por ignorância. Ignorância no sentido de desconhecer a verdade. Outros, mesmo conhecendo, não buscam. E aí já não é ignorância, não. Aí é falta de juízo. Vamos adiante. O Espírito Santo, além de ele realizar toda essa obra em nós, também pode ser buscado para que tenhamos mais dele. Efésios 5:18. Efésios capítulo 5, versículo 18. Diz assim a palavra do nosso Deus: e não vos embriagueis com o vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Não enche a cara de cachaça, busque mais o Espírito Santo. Não tome um porre de cerveja, seja lá do que. Se encha da graça de Deus ministrada pelo Espírito Santo. Perceba que você pode buscar mais. Percebe? Observou isso? De que Deus não dá o Espírito por medida, Ele quer te encher. Ele não quer deixar meio cheio. Ele quer que seja tão cheio a ponto de ser transbordante, de passar para os outros graça e misericórdia. Nós poderíamos falar aqui diversas outras obras do Espírito Santo. Por exemplo, a graça comum, a manutenção da vida, a preservação da natureza, diversas outras coisas que o Espírito Santo atua nessa terra. E é Ele que preserva a vida. O mundo só não acabou ainda porque o freio de mão, chamado Espírito Santo, está segurando. Não deixa os homens serem tão cruéis, tão maldosos quanto eles podem ser. Porque há um propósito de redenção, de salvação dele nessa terra. Nós fomos alvos dessa redenção. Você e eu fomos alcançados por essa graça, por essa ação maravilhosa do Espírito Santo. Pois bem, o que fazemos com tudo isso? E agora? Ficou claro para você ou não? Ficou? Quer que eu leia de novo? Ficou claro? Amém. Vamos ver agora o que fazer com tudo isso. Tiago capítulo 4. Vai lá para frente. Tiago capítulo 4. Eu vou ler do verso 1 ao verso 10, mas a ênfase aqui é só em alguns versículos, fica tranquilo. Tiago capítulo 4. O que fazer com tudo que a gente disse? Vamos lá. De onde procede guerras e contendas que há entre vós? De onde senão dos prazeres que militam na vossa carne? Cobiçais e nada tendes, matais, invejais e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras. Nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebais, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Infiéis,
Não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou supondes que em vão afirma as Escrituras, é com ciúmes que por nós anseia o Espírito, aqui se referindo ao Espírito Santo, que Ele fez habitar em nós? Antes, Ele dá maior graça, pelo que diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Afligi-vos, lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor, e Ele vos exaltará. O Espírito Santo tem ciúmes de você. Ele não negocia você com ninguém. E quando você sai fora, Ele fica triste. Ciúmes aqui no sentido de zelo, de cuidado. Ou seja, Ele quer fazer uma obra linda na tua vida. Ele quer te encher, Ele quer fazer você ter prazer, você ter experiência viva com Deus vivo. Ele não quer que você fique servindo Deus só de ouvir falar, mas Ele quer se fazer presente na tua realidade. Nós já lemos aqui: e não entristeçais o Espírito Santo, no qual foste selado para o dia da redenção. Em Tessalonicenses também diz: não apagueis o Espírito. E a pergunta que fica no fim dessa mensagem é: o que você tem feito com relação à obra e à pessoa do Espírito Santo? Você tem orado só querendo as tuas coisas, ou você busca mais de Deus? Uma coisa que eu tenho aprendido é o seguinte: buscai o reino dos céus e a sua justiça em primeiro lugar, e todas estas coisas, o que está falando lá? O que comer, o que beber, o que vestir, o que é necessário, Ele vai suprir. Amém. Mas e quando a gente busca, em primeiro lugar, o que comer, o que beber, o que vestir, aí o reino de Deus está em segundo, terceiro, quarto, quinto. Pastor, está dizendo que quando tem que trabalhar, tem que ficar só orando? Não, querido, não estou dizendo isso. Eu estou dizendo: busque mais de Deus, que Deus tem mais para você. Amém. Ore, clame, jejue, santifique, humilhe-se. Essa palavra humilhar-se, alguns crentes têm até nojo dela, faz cara de nojinho. Humilhar-se significa: reconheça que você precisa dele. É isso que está falando, querido. Reconheça que você é pequeno e ele é grande, que você é limitado e ele é sem limites, e que quanto mais você busca dele, mais cheio do poder e da graça do Espírito Santo você fica, e mais poder e mais capacidade vem sobre a tua vida para você botar o diabo para correr. Já tem alguns não. O diabo não está correndo, o diabo está fazendo a bagunça, festa na sua casa, na sua vida. Porque você não busca ser um homem, uma mulher cheia do Espírito Santo. Cristianismo para você se resume a domingão. Por isso que a tua vida está como está. Não é essa a vontade de Deus. O Senhor te resgatou com mão forte e braço estendido. O Senhor te tirou das trevas. O Senhor tem preservado a tua vida. Amém. O Senhor tem cuidado de você, mesmo quando você não está nem aí com Ele. Sabe por quê? Porque o propósito dele para a tua vida não foi cancelado, e nem vai ser. Amém. Mas Ele quer que você se submeta a Ele, querido. Minha irmã, meu irmão,
se submete, se sujeite, se humilhe sob a poderosa mão de Deus, e Ele vai te exaltar, e essa situação vai ser vencida. Seja o que for, o que o diabo tem infligido, o que o mundo tem infligido, o que as coisas do mundo têm prendido você, Deus é poderoso, pela obra do Espírito, a fazer uma coisa nova, diferente na tua existência. É necessário disposição, é necessário busca, é necessário santificação, é necessário corrigir a vida. Se tem pecado, tem que pedir perdão, não é ficar brincando não. Tem gente que acha que vai ser cheio do Espírito Santo brincando com Deus. Toma cuidado, meu irmão, toma cuidado, que às vezes Ele pode pesar a mão e te corrigir mais forte. Com Deus não se brinca. Aquilo que você plantar, você vai colher. Plante no Espírito e colha gozo, satisfação, prazer, harmonia de viver, mesmo em meio a lutas e dificuldades. Digo, porém, andai no Espírito, e se você estiver andando no Espírito, a palavra completa, jamais você vai satisfazer os desejos pecaminosos da carne. Eu quero aprender e andar no Espírito. E você? Eu quero ser uma pessoa cheia do Espírito. E você? E vou te falar um negócio, presta bem atenção. Se você for um homem ou uma mulher cheia do Espírito, você não vai ficar xarope. É que temos aí que diz que é cheio do Espírito Santo, é xarope, chato, nojento, rabugento. Não aguento esses crentes. Cruz credo, ou credo em cruz, alguma coisa assim. Não aguento. Passou para crente e ficou louco. Não fala mais bom dia, não fala mais boa tarde, não tem sorriso. Eu não sei o que aconteceu, é melhor te converter então. O Espírito Santo te dá alegria, te dá poder, te dá vida transbordante. Teu vizinho vai pegar uma beira, o teu amigo de trabalho vai pegar um pouco, vai estar transbordando coisa boa da tua vida. Tem que acontecer isso. Deus quer que aconteça isso. Amém. Deus está esperando, Deus quer te usar. Sabe por que algumas coisas não acontecem lá no teu trabalho, lá na tua casa, na tua vida? Porque você não busca. Começa a buscar. Pastor, como é que eu busco? Eu vou explicar. Se quiser, eu explico bem devagarzinho para você entender. Devagarzinho? Bem devagarzinho. Senhor Deus, eu preciso de Ti, eu sou pecador, reconheço isso. Aí você vai dando um nome, você sabe o nome. Isso que eu fiz, me perdoa, me ajuda a não fazer de novo, me enche do Teu Espírito. Entendeu? Deus quer mais pela tua vida. E Deus vai te dar a hora que você buscar. Amém. Porque a promessa dele é que Ele não nega. Aleluia. Ele não nega. Todo que busca, recebe. Todo que pede, encontra. Queridos, por que essa palavra? Para que você não despreze o Espírito Santo. Para que você não veja o Espírito Santo como uma força vinda de Deus, mas como Deus vindo em você. Para que você não olhe a pessoa e a obra do Espírito Santo como alguém incapaz de fazer alguma coisa, mas alguém que te convida a sujeitar-se, a se humilhar-se, a andar com Ele, a caminhar com Ele, a desfrutar de todos os benefícios das promessas de Deus na tua vida. Deus quer te abençoar. Entenda isso. Deus quer usar você. Entenda isso o quanto antes. Eu só tive mais paz no dia que eu comecei a morrer mais para mim. E volta e meia o velho homem quer aparecer. O que é morrer para você mesmo? Não é você meter uma faca no peito, isso é loucura, não faça isso. É você reconhecer que tem coisas da tua mente que não são de acordo com a palavra de Deus, e submeter essas coisas para que você tenha força para fazer a vontade de Deus.
E aí começa a acontecer uma transformação de vida simples, abundante. Eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. Que tipo de vida Deus quer para você? Vida abundante. Repete para você, que de repente você nunca ouviu isso. Deus quer vida abundante para mim. Deus quer coisa boa para mim. Eu não sei você, mas tem hora que eu dou uns tapão em mim. Ô, cabeção, está errado. Busca e encontra. Toda vez que eu tentei fazer, deu errado. Quando eu deixei Deus fazer, deu certo. Toda vez que eu achei que eu tinha condição, quebrei a cara. Mas quando a minha condição foi em Deus, aconteceu. Porque Deus quer isso, relacionamento. Deus quer relacionamento perto, juntinho com você. Todo dia, toda hora. Deus consegue vender enxoval? Rapaz, Deus é especialista em vender enxoval. De bebê, de criança, vende tudo. Deus consegue cortar cabelo? Deus faz cada reflexo assim lindo. Você não crê? Agora, basta você ver Deus te usando ali onde você está. Aonde você está? Deus sabe fazer contabilidade, Fernando? Faz. Deus faz contabilidade. E faz até exata. 2 mais 2 dá 4 certinho. Deus, aonde você está, meu irmão? Deus quer te usar. Deus quer que você seja cheio do Espírito Santo. Deus quer fazer de você uma pessoa usada ali aonde você está. Deus quer vida para você. A gente vai estar orando agora, pedindo isso a Deus. Mas vamos lá. Se essa palavra aqui de Tiago não se cumprir, não vai dar certo a minha oração. Não vai funcionar. Se você precisa se humilhar e pedir perdão de alguma coisa, vamos dar um tempinho e faça isso. Luciano, manda por favor. Chamar o irmão Luciano aqui para o teclado, dá uma força para a gente. Enquanto o irmão Luciano vai estar tocando um cântico aqui no teclado, tem um momento de oração com Deus. Se tem alguma coisa que você precisa confessar para Deus, fala assim: Deus me perdoa. Se tiver alguma coisa que você precisa confessar, mas está sem força para largar, fala também com Deus. Fala: Deus, eu queria largar isso, mas estou sem força. Eu preciso da tua ajuda. A tua palavra diz que o Senhor é o que santifica, o Espírito Santo é santificador. Então põe diante de Deus o que você precisa se humilhar, o que você precisa pedir perdão. Se você quer ser um homem, uma mulher cheia do Espírito Santo, comece a colocar isso agora em oração. Depois eu vou estar orando por todos. Sobre ti, Espírito Santo, e o poder altíssimo te envolverá. Descerá sobre ti, Espírito Santo, e o poder altíssimo te envolverá. Tua alma viverá, teu espírito renovará, e no teu corpo tudo novo se fará. Tua alma viverá, teu espírito renovará, e no teu corpo tudo novo se fará. Chorarás e saltarás de alegria. Chorarás e saltarás de alegria. Vem, Espírito Santo,
Deus, em primeiro lugar pedimos perdão pelos pecados que cometemos coletivamente, pelas as vezes em que como igreja falhamos, não demonstrando e manifestando o Teu amor, a Tua graça, aonde estamos. Nos perdoe, Senhor. Perdoe, Deus, quando nós, como líderes, não conseguimos entender claramente a Tua vontade e acabamos até mesmo indo contra o Teu querer. Perdoa, Senhor. Mas venha dirigir por completo essa igreja. Dirige a vida do pastor Anísio, a minha vida. Dirige a vida de cada presbítero, do Josué, do Rafael, do Franciel, do seu Flávio. Esteja com cada um de nós, Pai, dando sabedoria. Meu Deus, essa igreja te pertence. Esse povo te pertence. Nós somos empregados do Senhor, Pai, para tentar cuidar deles, mas te confessamos que sem a Tua ajuda, Deus, isso não é possível. Move em nós, Deus, do Teu Santo Espírito. E agora visita, meu Deus, de forma especial cada um dos Teus filhos e filhas, cada uma pessoa que está ouvindo essa mensagem. A cada um, Pai, que quebrantado quer Te buscar, precisa mais do Senhor. Ó Espírito de Deus, a Tua palavra diz que o Senhor de forma nenhuma negará aquele que Te busca. Que essa promessa aconteça, meu Deus, na vida do Teu povo, na vida de cada um que se humilha na Tua presença e clama por mais de Ti. Ó Deus, seja repreendido toda a força do diabo, toda a força de trevas, toda a força maligna contra os Teus filhos, que seja afastado e repreendido, e que eles sejam vitoriosos no poder do Senhor, porque como selados do Senhor, eles são valentes guerreiros, e cheios do Teu Espírito terão poder para vencer em nome de Jesus. Eu invoco sobre eles a bênção do Senhor, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, o consolo, o conforto e a presença do Espírito Santo esteja com todos vós, com todo o povo de Deus, hoje e sempre. Amém. Aleluia. Desce sentar, meus irmãos.